Eu sou Graziele Botelho, tenho mais de 20 anos que eu lido com gente no ramo de eventos, né, nesse momento tão difícil, e lido com noivas, com formandos. E um dia desses, eu estava na casa da nossa psicanalista Juliana Ribeiro e ela me falou uma coisa assim que mexeu muito comigo. E diante disso, me ajudou muito, né, Juliana? E diante disso, eu trouxe ela aqui hoje pra gente conversar exatamente sobre problemas. E o que você me falou lá no dia era que todo mundo, assim, a gente fica muito preocupado com os problemas e diante de tudo que acontece na vida da gente. E ela falou que problema tem que ter data para começar e data para terminar. Mas como assim? E você deu uma sugestão da questão do luto, né? Que não é errado a pessoa viver o luto, mas que ele tem que ter prazo de validade, né? Conta isso pra gente, fala sobre exatamente essa questão de viver a tristeza ou viver o problema, como que é isso? Viver as emoções. É uma alegria estar aqui com você, Grazi, e poder ajudar tantas pessoas que precisam de uma direção, de uma orientação, né? Precisa e que realmente faz com que elas voltem a viver da forma correta. A vida é feita de emoções e nós precisamos viver as emoções. A vida é feita de alegria, de tristeza, de dor, de choro, de prazer, de satisfação. Tudo isso tempera a vida. Existem algumas emoções que as pessoas elas tendem a não querer viver por algumas razões. Às vezes por ideologia religiosa. Aquelas pessoas que são líderes de um grupo de pessoas e quando demonstram uma emoção, elas acham que é uma fraqueza. Então elas tendem a segurar aquela emoção, elas não mostram. Às vezes até enterram um ente querido e às vezes no mesmo dia, uma semana depois, já estão ali liderando o seu rebanho e com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Elas negam aquela emoção porque acham que é fraqueza demonstrar emoção. As emoções são para serem vividas e não é fraqueza, é humanidade. Nós somos humanos, nós choramos. Inclusive, tem um versículo da Bíblia, que é o menor versículo da Bíblia, é o que dizem, né? Que diz o seguinte: Jesus chorou. Ele era homem também, né? E ele chorou, porque chorar é humano. E algumas pessoas não vivem as emoções, às vezes para mostrar uma força que elas não têm, porque realmente existem situações que nós não temos tanta força assim, e demonstrar uma força subhumana porque outros dependem delas. É aquela história: eu não posso chorar porque eu tenho que mostrar que estou forte porque eles dependem de mim. E qual é o grande problema quando nós não vivemos estas emoções? Mais cedo ou mais tarde elas vão requerer que a gente vivencie aquilo. Então isso é muito interessante porque assim, realmente a gente acaba deixando de lado, né, não podendo viver essa tristeza ou não podendo viver uma alegria e até alegria, né? Sim. Porque hoje a gente vive no mundo digital, então muita gente fala, não posta suas alegrias, não posta a sua felicidade, né? Então tá errado também, né? Então realmente, independente de postar ou não, tem que se viver ela, né? Tem que realmente ter um momento de ser feliz. Mas assim, diante de tudo, né, que eu vivo assim no meu ramo, né, que é eventos, realmente o pessoal que sempre trabalhou com a gente, assim, tá todo mundo sem trabalhar, tá todo mundo assim tendo que se reinventar. E eu tô vendo nitidamente pessoas que eram super capacitadas, que eram assim muito, como é que eu falo assim, sempre esteve à frente, liderando pessoas, liderando empresas, e hoje não se colocam em cada, eu falo assim, não menosprezando as atividades hoje econômicas, financeiras, não é isso, mas assim, você acredita na pessoa, sabe que ela tem potencial, Sim. mas ela não consegue se dar o valor.
Ela não consegue enxergar, né? Não sei se eu estou conseguindo te expressar. Enxergar que ela é capaz mais. Isso também, por que isso pode estar acontecendo? Eu estou falando desse momento nosso, né? Sim, sim. E eu vou começar respondendo, falando sobre a primeira questão que você disse sobre viver a alegria, que é uma emoção e que também ela tem de ser vivida. E que parece que, por ser alegria, é fácil vivê-la, mas não é bem assim. Algumas pessoas não vivem alegria porque tem medo de postar e ser vítima de inveja. Eu não vou postar, as pessoas podem ter inveja de mim. Outras vezes não vivem aquela alegria porque eu não posso sorrir se você está chorando. É aquele constrangimento que a pessoa tem em demonstrar uma certa alegria porque algumas outras pessoas estão tristes. A questão é o seguinte: aquela pessoa que está triste hoje, amanhã ela vai sorrir. Amanhã é a vez dela. Hoje é a minha vez de ser feliz. Então, se Deus está proporcionando a mim felicidades, eu preciso de viver. É o mínimo que eu posso fazer em gratidão ao Criador, é viver as minhas alegrias. Então, eu realmente preciso de viver as minhas alegrias. Infelizmente, as pessoas próximas a nós às vezes estão chorando, né? Mas a alegria delas virá pela manhã, é o que diz a Bíblia, né? Pode chorar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria. E a segunda questão que você colocou aí é uma questão muito interessante, porque as pessoas, infelizmente, não conseguem enxergar o potencial. E diante do medo, do medo de não conseguir fazer determinadas coisas ou determinadas funções, elas simplesmente param ou permitem que o medo as engesse. Elas não vão para frente, elas têm potencial, sabem que podem fazer muitas coisas, mas não fazem por conta deste medo. A crise que nós estamos vivendo realmente fez com que muitas pessoas perdessem o emprego. Eu tenho pacientes que não conseguem prosseguir mais a terapia porque não tem condição financeira. Muitas pessoas tiveram suas lojas fechadas, seus comércios foram não existem mais, fechados, né? Infelizmente. Mas essa crise é para o que você diz, reinventar. Tá, e você acha que essa crise, ou enfim, às vezes perdeu o emprego, às vezes o medo do incerto e tudo que aconteceu, você acha que isso pode causar algum trauma para gerar isso? Uma pessoa ficar totalmente perdida, assim, não saber prosseguir? O trauma, ele acontece da forma que você enxerga uma situação. Nós podemos, nós duas aqui, Grazi, vivenciar o mesmo problema, a mesma cena e a mesma situação. E uma de nós pode ficar traumatizada e a outra não. Isso vai depender da forma que nós enxergamos aquela situação, vai depender, claro, do nosso passado, do padrão de comportamento que nós temos diante de um problema. Se nós enxergamos um problema como algo indissolúvel, como algo que veio para nos destruir, ou se enxergamos o problema como uma oportunidade. Então, o nosso histórico de vida vai fazer com que enxerguemos aquela situação como um trauma em potencial ou como uma situação que nos aconteceu e que tirou, pode ter feito com que a gente derrame lágrimas, mas a vida que segue a gente vai para frente. Nossa, legal demais. E eu vivo muito assim, com noivas, né? E todo mundo sabe, gente, noiva é desesperada, vive ansiosa. E principalmente nessa pandemia, né, gente? Muita gente adiou por um ano, tá adiando pelo segundo, então tá muito, muito, muito complicado. E o que você acha que, assim, o que você falaria, né, para essas noivas, para esses clientes, assim, enfim, eu acho que para todas as pessoas? Sim. O que nós estamos vivendo não é algo regional e nem familiar. Não é algo que está acontecendo em uma família ou em uma região da nossa cidade, ou do nosso estado, ou do nosso país. O que estamos vivendo é algo mundial. O mundo está passando por isso. Não é uma noiva, não são duas, que tiveram que adiar uma festa de casamento. Todas as noivas
que marcaram o casamento nesse período de pandemia tiveram de adiar ou fizeram uma festa estritamente particular, ou então desistiram de casar dentro de um universo de festa, né? É uma situação mundial. Então, quando eu começo a enxergar que aquele problema, ele não é particular, é um problema que todos estão vivendo também, eu vou me readaptar. Ou eu vou prolongar, daqui a um tempo eu vou me casar com uma festa, ou então eu vou simplesmente pedir a bênção de um pastor, de um padre, de um líder religioso. E falando de noivas, esse momento assim crucial, por elas já serem ansiosas, né, desse momento de que o casamento vai dar certo e tal, no momento da pandemia, muitas empresas não estão conseguindo continuar abertas. Então muitas empresas, amigos mesmo, né, da gente, concorrentes, mais amigos. Então a gente está vendo muita gente realmente saindo do mercado, não estão dando conta de sobreviver. E eu sofro isso na pele, né? Então, assim, direto, às vezes eu estou trabalhando e lá, né, o salão tem que estar de portas fechadas, não posso funcionar, né, porque o prefeito suspendeu o alvará, então a gente não pode funcionar. Então elas mandam mensagem pra gente, aparece lá, sabe? Tipo assim, eu só queria te ver, só queria ver se você tá aqui, eu tenho medo disso, eu só quero ver meu salão, sabe? Essa ansiedade, assim, vívida ali, né? E assim, eu noto muito isso, que é realmente um mal assim, muito presente nas pessoas, né? Essa questão da ansiedade. Eu sei assim, que você já falou assim, que é um assunto para um vídeo inteiro, né? Para falar desse mal. Mas assim, me fala um pouco assim, o que é a ansiedade na verdade? Como que a pessoa pode diagnosticar que ela está ansiosa, né? E o que isso causa para ela? Geralmente as noivas, por elas estarem diante da cerimônia e de algo novo que é o casamento, elas realmente tendem a ficar mais ansiosas. E diante dessa pandemia, a ansiedade ela vai aumentar, por tudo que você disse mesmo. A ansiedade é uma preocupação exagerada. Ela tende a ser exagerada, ela tende a aumentar a questão que nós estamos vivendo, né? E ela acaba gerando muito desconforto. O medo, o estresse e, infelizmente, da ansiedade para pular para a depressão é muito fácil, muito rápido, infelizmente. Então, como que a gente vai fazer para controlar essa ansiedade? Existem algumas técnicas úteis que as noivas podem utilizar e todos nós também podemos e devemos, né? Ainda falando sobre ansiedade, né? Como eu sempre lidei com eventos, então assim, eu nunca tive problemas para dormir. Eu virava às vezes noite em evento, chegava de manhã, dormia numa boa, super tranquila. E outro caso também que eu tenho eu tenho uma dor no estômago, que eu já fiz inúmeros exames, endoscopia, já fui em vários médicos e ninguém descobre o que eu tenho. Então isso também causa, né, por causa de ansiedade diante desse momento, como que é? Infelizmente, a ansiedade pode causar as doenças psicossomáticas. São doenças de fundo emocional que alcançam o corpo. E pode ser, né, que essa dor no estômago seja uma questão psíquica, mas que afeta o físico. O fato dela ser emocional não quer dizer que o físico não vai sentir, até porque nós estamos tudo ligado, as emoções, a alma, o corpo, né, tá tudo ligado, então vai alcançar sim. E a insônia, infelizmente, mesmo que você durma muito bem, mas se você acorda no meio da noite, 3 horas da manhã, e se você pensou em um problema, em uma dificuldade, imediatamente você vai se despertar. Se você tiver de acordar 3 horas da manhã para olhar um bebezinho que está chorando, você vai levantar com muito sono e aquela luta para sair da cama.
Se você tem o costume de meditar, ler Bíblia, orar de madrugada, você vai levantar com muita dificuldade. Mas se você acordou de madrugada e pensou em um problema, imediatamente você está aceso, acordado. Porque os problemas vão mexer com você. Aquela situação, dica, então, hein? Para a pessoa analisar qual é o fundo do problema dela, né? Sim. De onde que vem realmente a insônia. Eu acordei então, pensei no problema, realmente eu estou lidando com algo relacionado à ansiedade, preocupação, que pode estar causando isso. Aquele problema. E aí você pega o problema, analise o problema. Mesmo que de madrugada, você não está dormindo mesmo. Você pode resolver aquele problema. Aquele problema, tem alguma coisa que você pode fazer a respeito dele? Se tiver, já se programe para as próximas horas pela manhã, para que se faça alguma coisa. Mas se você não tem o que fazer com o problema, para que se preocupar? A nossa mente, ela é perfeita. Você programa a mente. Se ela está focada em algo, mas aquilo ela é ruim para você, aquilo é ruim para você, você pode desprogramar a sua mente e começar a pensar aquilo que é certo. Aquilo que realmente vale a pena pensar. É claro que é um exercício de prática. Não é agora, 5 minutos depois, se você não tem prática, que você vai conseguir. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você pensou em algo que está lhe aborrecendo, que está arrancando o seu sono, que está tirando a sua paz. Então você vai ter que reprogramar a sua mente e mudar os seus pensamentos. Hoje a nossa geração vive uma questão que é tecnologia. Fica até tarde com o celular, mandando mensagens, vendo vídeos e fotos, e aquilo vai despertar o sono. Vai fazer com que a pessoa fique mais esperta, né? Não vai permitir que a pessoa durma tão rápido. Porque é necessário uma boa noite de sono. A nossa mente, ela tem que ser reprogramada. Psiquicamente, quando uma pessoa não dorme bem, Grazi, como está acontecendo com você, você está sendo afetada psiquicamente. As suas emoções são afetadas, a sua mente que precisa descansar para que você se restabeleça psiquicamente. Se você não dorme, isso não está acontecendo. Então vai vindo um acúmulo de energia psíquica, né, que não está sendo de forma correta drenada e vai desencadear, às vezes, uma série de problemas. Então, os especialistas hoje dizem, os especialistas do sono, dizem que tem que se desligar o celular 30 minutos, 40 minutos, 1 hora antes de ir para a cama. Existe todo um ritual, e quem sabe um dia a gente pode falar sobre isso, né? O ritual do sono, porque o sono é muito importante para as emoções. Uma pessoa que não dorme bem, ela tem dificuldades psíquicas e acaba desenvolvendo neuroses. E uma coisa também muito interessante que aconteceu comigo, na última conversa que a gente teve, é que eu perguntei assim para você, o que as pessoas buscam, né? Quando as pessoas te procuram, elas estão em busca de quê? E você me respondeu assim, da felicidade, sabe? E aquilo assim me tocou, sabe? Eu falei assim, gente, mas será que as pessoas então não estão felizes? Não são felizes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, sabe? Essa busca que você me contou, que é assim, parece que uma busca incansável, né? Por um lugar que ninguém sabe aonde que é, né? Os pacientes realmente buscam a felicidade e tentam encontrar felicidade em situações e no outro. A terapia tenta mostrar para o paciente que a felicidade está dentro dele. A felicidade não se encontra no outro. Porque se eu for esperar que o meu marido me faça feliz, quando ele agir de forma que me traga tristeza, eu não estou feliz. Eu vou entrar às vezes em depressão, eu vou às vezes dar um fim na minha vida, porque se eu fizer do meu marido a fonte da minha felicidade, ele me traz uma certa alegria, uma certa felicidade, sim, mas ele não é a fonte. A minha felicidade eu tenho que encontrar em mim.
encontrar dentro de mim, e Deus, claro, Ele está sobre tudo, eu nem vou compará-lo aqui, né, para que a gente não entre em nenhum tipo de problema e choque de forma alguma. Mas a felicidade, essa felicidade que as pessoas procuram, elas está dentro de nós, porque eu posso ser feliz aonde eu estou e como eu estou. Eu posso ser feliz tendo 100 mil reais na minha conta e posso ser feliz tendo 1.000 reais, 100 reais. Porque a felicidade independe do externo. A felicidade está dentro de nós. A pessoa feliz mesmo, se você for conversar com essa pessoa que é feliz, que ela ri, que ela está de boa com a vida, você vai ver que às vezes ela não tem muito, às vezes ela não é muito, mas ela é feliz. Não é muito no sentido de não é famosa, né? Não é muito conhecido, mas ela é feliz porque ela encontra a felicidade dentro dela. E a terapia, ela tem essa função, mostrar que as questões da vida, elas podem sim roubar a nossa felicidade, mas cabe a nós devolver a felicidade à nossa vida pelas nossas próprias mãos. Ótimo. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que a pessoa tem que avaliar, né? Você falou de uma autoavaliação, né? Realmente analisar quais que são os seus problemas, os problemas dela própria, né? Eu chamo de autoanálise. Se você não pode pagar uma terapia, você pode fazer uma autoanálise. E todo mundo deve fazer essa autoanálise. O que é isso? É você conversar com você mesmo. É você analisar os seus problemas. É você analisar as suas emoções, os seus sentimentos. Durante o dia, a gente vive muitas emoções. A gente tem muitos sentimentos. E naquele momento que você está vivendo uma emoção, de forma bem específica, é o melhor momento para que você discerna o que você está vivendo. Você está alegre, está feliz, está triste? Algumas pessoas a gente pergunta assim, o que você está sentindo? Aí ela fala assim, não sei, eu estou sentindo tanto de coisa, eu nem sei o que é. É esse momento que que você tem que fazer essa autoanálise. Você para e olha para dentro de si. O que eu estou vivendo? O que eu estou sentindo agora? E tenta dar nome às suas emoções. Eu estou sentindo alegria. Não, estou sentindo inveja. Não, eu estou sentindo um contentamento. Não, eu estou sentindo frustração. Eu não consegui alcançar o meu objetivo. Então você vai dar nome às emoções. E depois que você deu nome às emoções, tenta entender por que você está sentindo aquilo. A razão, alguma coisa aparente, alguma coisa aconteceu ali naquele momento para que você vivesse aquelas emoções? Sim, aconteceu. Ou fui mandado embora, eu perdi emprego, ou eu rompi com o namorado, meu casamento não está bem. Então tem uma justificativa para aquelas emoções. Agora, se você chegar à conclusão que não há justificativa para você sentir tão melancólica, tão nostálgica, tão triste, o seu problema tem fundo no passado. Alguma coisa do passado está refletindo hoje, no seu hoje, fazendo com que você viva aquelas emoções. Porque o passado tem essa força dentro de nós, de nos levar a viver algumas emoções, mesmo que a gente não entenda por que eu estou sentindo isso. E eu tenho um exemplo, que eu acho que a maioria das pessoas vivem isso. Você chegar em determinado lugar e você sente uma emoção naquele lugar. Eu tenho um sentimento que todas as escolas que eu entro, eu sinto. É o mesmo sentimento. E no princípio, eu não sabia o que era isso. Eu achava que era normal sentir aquele determinado sentimento. Mas depois, entendendo ou conversando com os meus próprios sentimentos, eu percebo que nas escolas, em toda escola que eu entro, mesmo que seja para me buscar o meu filho, ou para que eu dê uma palestra para pais, enfim, eu tenho esta emoção. É uma emoção que é gerada ali pelo presente? Não, é uma emoção que é gerada por uma situação do meu passado. E que ficou registrado, né? E que sempre que eu entro em uma escola, essa emoção ela vem. Nossa, é muito interessante, né? É muita coisa, envolve muitas, a gente tem que fazer vários vídeos desses assuntos.
E então fala pra gente, você ia falar de uma técnica, né, para as noivas, enfim, para as pessoas em geral, relacionado aí a trabalhar um pouquinho essa ansiedade, segurar um pouquinho, né? O que você orientaria aí para as pessoas fazerem? Existe a técnica da respiração, né? Inspirar, expirar e respirar e expirar, né? Que todos nós podemos fazer e devemos fazer. Essa técnica, ela é excelente, ela realmente, ela faz com que a gente fique mais tranquila. Inspira, né? Respira, inspira e expira, isso. Então é uma técnica que ajuda a controlar as emoções. A caminhada é excelente. A gente pensa que exercício físico é só para manter o corpo mais interessante, ou para você manter o peso, mas não é apenas o físico, as emoções precisam disso. 30 minutos de caminhada, Grazi, 30 minutos apenas, 3 vezes na semana, equivale a um antidepressivo moderado. Quer dizer, vai ajudar o hormônio do prazer ser distribuído no organismo, de forma que a pessoa ela vai se sentir melhor. Então, quando você tiver com preguiça, com desânimo de caminhar, lembre que você está fazendo um bem para a sua alma, não apenas para o seu corpo. As suas emoções precisam disso. Uma outra forma de controlar a ansiedade é tentar fazer alguma coisa que cause prazer. A ansiedade é uma preocupação. Você está muito preocupada e muito focada naquilo. Então você tem que desfocar. Mas você vai desfocar, vai tirar a sua atenção do problema e vai levar para um outro ponto que te dê prazer. Qualquer coisa que lhe dê prazer. Leitura, uma pintura, às vezes assistir uma série. Tem gente que gosta demais, né? Que é um ponto de prazer. Às vezes ir no shopping, passear numa loja, e fazer um bolo. Hoje, né, nós estamos nessa geração que gosta tanto de cozinhar, né? Então ir para a cozinha mesmo, fazer alguma coisa prazerosa. É se encontrar, né? Ser o seu momento. E eu quero deixar aqui registrado que diante disso, né, e das nossas conversas aí, eu tenho uma coisa para te falar, que realmente eu fiz isso, né? É procurar algo que me dê prazer. E eu queria realmente esse momento de eu estar sozinha, o momento de eu não falo meditar porque eu não sei meditar. Eu realmente falo assim, de analisar as minhas emoções. É o meu momento de estar comigo, sozinha. Aí o que eu faço? Eu não gosto de caminhar, não gosto de academia, detesto essas coisas. Mas eu gosto de andar de patins. Então eu cato meu patins, física. juntei os dois. Então eu pego meu patins, vou lá para a Esplanada do Mineirão e fico ali. Às vezes até horas, eu perco o tempo. E eu fico sozinha, coloco o meu fone, coloco a música que eu quiser, ou enfim, sem nada, mas eu estou ali no meu momento, sabe? E é o momento de eu fazer essa análise, entendeu? Então assim, eu estou fazendo atividade física e fazendo uma análise. Essa autoanálise. E pensando em ali com a gente, né? Agora, é interessante porque você gosta desse momento seu. Todo mundo tem que gostar de estar consigo mesmo. Porque daqui a algumas horas, eu e você não vamos estar juntas. Eu vou para minha casa e você vai para a sua. Mas eu vou estar com a Juliana e você vai estar com a Grácia. Então, gostar de estar consigo mesma é uma arte que nós temos de desenvolver. Algumas pessoas acrescentam tantas coisas na própria vida porque elas não suportam elas. Então, elas têm de estar rodeadas de pessoas, elas nunca podem estar sozinhas, elas não gostam da própria voz, elas não gostam da imagem refletida no espelho, elas não gostam de quem elas são, não gostam de quem elas se tornaram. Isso é um grande problema, porque nós temos de fazer as pazes com a nossa vida. Nós temos que nos amar, esse amor que nós temos de ter. Não é um amor que chega ao extremo, né? O amor narciso que faz com que eu me idolatre, mas é aquele amor equilibrado que faz com que eu me ame a ponto de poder amar o próximo também. E só pra gente encerrar então, diante disso tudo que que a gente vem conversando ao longo do tempo,
foi feito assim, que o primeiro passo é a pessoa começar a realmente diagnosticar o problema dela. É realmente você se autoavaliar, entender, né? Começar a conversar com a mente, né? E diante disso, você falou assim para mim que tem muitas pessoas que realmente precisam se aprofundar mais, né? Então realmente precisa procurar um especialista, né? Igual você e tal, e realmente ir aprofundando. E eu queria que você falasse também de uma área específica que é muito legal, que assim, me chama muita atenção, que é a questão da cura da alma, né? Então assim, eu ainda brinquei com você, eu falei assim, nossa, todo mundo no mundo precisa de cura da alma, né? Porque eu acho que sempre você vai ter alguma coisinha que realmente precisa ser curado ou sarado ali dentro, né? Me fala um pouquinho assim, o que já aconteceu, como que é isso? A cura da alma, realmente, todos nós precisamos de vivenciar. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas todos nós temos traumas, dificuldades, problemas que nós já vivenciamos e que causaram feridas na nossa alma. A questão é quando essas feridas começam a ditar a nossa vida. É quando as questões do passado interferem no meu hoje de tal forma que eu não consigo responder à vida da forma equilibrada e da forma correta. Aí eu preciso realmente da cura das emoções, da cura da alma. Uma ferida emocional, ela pode começar na gestação, ainda no ventre da mãe. Né? Dependendo dos estímulos, daquilo que aquela criança recebeu, a rejeição às vezes, né? E palavras duras, situações que os pais fizeram com que os pais rejeitassem, às vezes não a criança, mas a situação, né, da gravidez, de tudo que a gravidez vai acarretar. E a criança, o feto, não tem como ele discernir que os pais não estão rejeitando a ele, e sim a situação, o problema em si, né, que ele vai causar. E acaba absorvendo a situação ou aquela emoção que foi passada, e às vezes a ferida da alma fica durante todo o tempo. Às vezes uma criança que foi rejeitada no ventre pode, na fase adulta, 20, 30, 40, 50 anos, se sentir rejeitado. E às vezes em situações que aquela pessoa não está sendo rejeitada, mas uma emoção do passado faz com que ele enxergue a partir do passado, a partir daquela ferida, a partir daquela dor. Então realmente precisa de uma cura emocional. E a gente está vivendo um momento que está tendo tempo para isso, né? Sim. Então fica a dica aí para cada um de vocês fazer uma autoanálise, procurar a nossa psicanalista aí, a Juliana Ribeiro, que ela tem muitos livros também, né? De autoajuda também, explicando vários temas aí da nossa realidade. E a gente vai falar mais aí em outros vídeos aí sobre esses assuntos.